Aqui à minha direita, Antônio Marcos Mendonça, que é graduado em Física pela Universidade Estadual Paulista e mestre e doutorado em Meteorologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Entre dezembro de 97 e julho de 2009, foi funcionário da Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologias Espaciais, prestando serviço para o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, atuando nas áreas operacional e de pesquisa como pesquisador associado. Desde agosto de 2009, analista em Ciência e Tecnologia do MCT, ajudando a propor políticas e programas para o setor de meteorologia, climatologia e hidrologia. Desde fevereiro de 2010, é coordenador substituto da Coordenação Geral de Meteorologia, Climatologia e Hidrologia do MCT. Tem experiência na área de geociências, com ênfase em meteorologia e climatologia, principalmente em desenvolvimento e pesquisas em previsão numérica de tempo por conjuntos, modelagem global, além de outros temas correlatos. À minha esquerda, o pesquisador Luiz Cavalcante, que é chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo, do INMET, e possui graduação em Meteorologia e pós-graduação pela FGV em Defesa Civil. A mesa, a escolha do tema, reflete muito da preocupação que a sociedade brasileira teve com a questão das catástrofes ambientais a partir dos episódios que ocorreram na última estação chuvosa, principalmente na região serrana do Rio de Janeiro. E mostra justamente a preocupação da SBPC em mostrar à sociedade que a ciência, a academia, a produção de conhecimento no país tem resposta para essas questões. Acima de tudo, a escolha do tema, monitoramento e prevenção de catástrofes ambientais, terá uma abordagem interdisciplinar, justamente na perspectiva que a questão ambiental não é só uma questão da natureza. Ela passa pela interação entre a ação humana e as questões naturais. Gostaria de pedir desculpa pelo atraso de início da mesa, que é decorrência também do atraso da mesa anterior. Mas nós nos propomos a recuperar o tempo, e temos uma tarde de um debate bem profícuo. A dinâmica será a seguinte: cada pesquisador terá meia hora para apresentação, e a partir disso, e então, portanto, cerca de mais uma hora, nós abriremos o debate ao público. Nós iremos começar, então, com a apresentação do pesquisador Antônio Marcos Mendonça. Muito obrigado. Bom, obrigado, Fausto. Boa tarde a todos e a todas que estão presentes aqui nessa mesa redonda. Acho que eu vou me levantar para poder enxergar direito a tela. Bom, eu vou falar um pouco do projeto que está em implantação no governo federal a respeito do Sistema Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Esse tema ele já estava sendo cogitado para ser trabalhado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia desde o começo do ano, quando o novo ministro assumiu, mas ele ganhou mais força e ganhou enfoque dentro do governo federal quando aconteceu o desastre no Rio de Janeiro, na região serrana do Rio. Aí houve várias reuniões, inclusive na Casa Civil, envolvendo vários ministérios, Integração Nacional, Ministério das Cidades, Ministério de Minas e Energia, Ministério de Defesa, e passou-se então a propor então a criação de um Sistema Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, sendo que eu vou falar aqui mais da parte que cabe ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que é, digamos, a competência maior do nosso Ministério. Mas os outros ministérios também têm um papel fundamental, principalmente a integração nacional, com a questão do levantamento das áreas de risco e também a questão de resposta ao desastre. O Ministério das Cidades também, com a questão do planejamento urbano, meio ambiente. O Ministério do Meio Ambiente, através da Agência Nacional de Águas, também com monitoramento da parte hidrológica. Tá? Então, aqui eu vou falar mais da parte do Ministério da Ciência e Tecnologia, mas tem todo o outro trabalho também dos outros ministérios. Por favor. Não.
Bom, aqui algumas transparências só para relembrar alguns eventos de desastres naturais que aconteceram, né, nos últimos anos. Tem um evento... Pode voltar um pouquinho? Desculpe aí que o computador está um pouco lento ali. Mas em 2008 tem um evento de Santa Catarina, né, que teve cerca de 135 mortos e 78 mil desabrigados. Foi um evento também bastante significativo e que teve causas, desastres, a causa do desastre, né, principalmente relacionada à quantidade de precipitação e chuva, né. Pode passar? O outro evento que aconteceu no Réveillon de 2009 e 2010, com 53 mortes, centenas de desabrigados na região de Angra dos Reis. Pode passar? E o evento, né, mais significativo que ocorreu no Brasil, que foi a região serrana do Rio de Janeiro, no início desse ano. Morreram mais de 1.000 pessoas e centenas ficaram desaparecidas também. Bom, eu coloquei aquelas transparências para mostrar que a recorrência dos eventos de desastres naturais tem sido frequente e, além disso, é uma sensação, uma percepção natural de que esses eventos têm se tornado mais intensos, né? Além de serem mais frequentes, mais intensos. E eu trouxe essa figura aqui para mostrar que não só uma percepção cotidiana, né, da sociedade como um todo, mas também é uma realidade que tem sido já encontrada em trabalhos científicos, né, no caso, mostrando aqui que o número de inundações globalmente tem aumentado, né, nas últimas décadas, nos últimos anos, tanto na questão de ventos também, em termos de deslizamentos e secas também tem aumentado o número de eventos de desastres naturais. Pode passar. Aqui é uma outra figura também, mostrando a distribuição regional, né, no planeta, em termos de enchentes, né, mostrando mais uma vez que, usando a década, né, de 2000, tem sido bastante significativo o aumento de ocorrências de enchentes no mundo também e nos continentes. E aqui é uma figurinha para mostrar como é que é a distribuição de desastres naturais no Brasil. A gente pode observar que o tipo de desastre que mais ocorre no Brasil é relacionado com inundação. Aqui mais 58%. E o segundo, mais recorrente, mais frequente, é a questão dos deslizamentos. Mas os deslizamentos têm uma característica importante que, embora não seja o mais frequente, é o que mais causa mortes no Brasil. Então, é o desastre que a gente está tentando atacar assim, com bastante foco nesse momento. Então, surgiu a proposta do Sistema Nacional de Desastres Naturais, dentro do governo federal. Essa proposta é baseada nesse modelo que é proposto pela ONU, em que praticamente são divididos em quatro caixinhas aqui, né? Primeira caixinha relacionada ao conhecimento dos riscos, né, de desastres naturais, o levantamento das áreas que estão em risco. O segundo é o desenvolvimento de um sistema de monitoramento e alerta, que nós, do MCT, estamos trabalhando fortemente nessa caixinha. Esse é o nosso trabalho principal. Os outros estão relacionados mais com outros ministérios, como pode ser visto aqui embaixo, na legenda, né, das cores. Mas também, mesmo no segundo, ainda tem parceria também com as outras instituições dos outros ministérios também. Pode passar? Relacionado ao sistema, a proposta do Sistema Nacional de Desastres, a gente tem... pode voltar um pouquinho, por favor? Eu esqueci de fazer um comentário aqui. Que
quando começou-se as discussões a respeito da criação do sistema de alertas de desastres naturais, montou-se um cronograma de forma que planejou-se as atividades que seriam realizadas agora em 2011 e as atividades que ficariam para 2012 e 2014. Então, em 2011, a ideia é a gente implementar as caixinhas 1 e 2, estarem, pelo menos a parte 2 finalizada até novembro desse ano, e em 2012 e 2014 a gente ter a complementação das outras partes do sistema. Então, está relacionado ao sistema essas atividades que são fundamentais, no caso, o levantamento e padronização de mapas de área de risco, que inclui a seleção de municípios críticos, no caso, através de registros, né, de ocorrência de desastres, mortes. O Ministério da Integração tem um trabalho de monitoramento e registro de todas essas informações. A Agência Nacional de Águas também tem um registro de todas as ocorrências de enchentes que tiveram nas últimas décadas. E, através dessas informações, foi feito um levantamento para saber quais eram os municípios que apresentam suscetibilidade, né, a deslizamentos e também a questão de inundações. Volta só um pouquinho. Um ponto importante nessa questão é que, quando foi sendo feito o trabalho de levantamento, por exemplo, de quais municípios possuem levantamento geotécnico de alta resolução, que seria suficiente para fazer um monitoramento e uma previsão de desastres naturais adequado, verificou-se que, atualmente, no Brasil, são cerca de apenas 25 municípios que têm esses mapas de risco, né? Então, a ideia é que, em 2011, o sistema comece a operar nesses 25 municípios que apresentam essas cartas de geotecnia de alta resolução. E a ideia depois é estender esse trabalho para os outros municípios a partir de 2012. Também está sendo previsto, né, a integração de informações meteorológicas. Isso envolve tanto a questão de radares meteorológicos, como informações de satélite, a questão de informações de superfície também, e de ar superior, de instituições que já fazem esse tipo de monitoramento, como o Instituto Nacional de Meteorologia no Brasil, e fazer o desenvolvimento de produtos derivados a partir dessas informações, de satélites, radares, e também fazer a integração, a implementação de modelos numéricos de alta resolução para previsão de tempo regional. Uma outra atividade que está prevista também é a questão do cruzamento dessas informações meteorológicas, hidrometeorológicas, né, com mapas de risco, que tem a ver com a questão da suscetibilidade, a vulnerabilidade, né, quando há a previsão ou a verificação de que há uma possibilidade, ou que há, né, ou que já está verificado, uma quantidade significativa de precipitação. A ideia é cruzar essas informações com aquelas de áreas de risco, para que a gente tenha um mapa de possibilidades de ocorrência de desastres naturais, que está representado aqui embaixo. Bom, essas atividades que eu comentei anteriormente, muitas estão relacionadas com algumas instituições do Ministério da Ciência e Tecnologia e outras estão relacionadas com os outros ministérios. Agora, eu quero falar um pouco daquela parte que é mais relacionada com o escopo do Ministério da Ciência e Tecnologia. Para que seja feito o monitoramento adequado das áreas de risco e também sejam colocados para serem executados ou rodados modelos de desastres naturais, no caso de deslizamentos de encostas e enxurradas, está sendo proposta a criação de um Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Esse centro, ele já foi criado, na verdade, no dia 1º de julho saiu o decreto criando esse centro, e ele vai estar dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia,
mas a ideia é que ele tenha uma interface grande com o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres do Ministério da Integração Nacional. Na realidade, a ideia é que as informações produzidas nesse centro sejam ligadas, né, ou sejam transferidas diretamente para o SEDEC, né, aliás, o SENAD, né, da Secretaria de Defesa Civil, Secretaria Nacional de Defesa Civil, e que eles possam tomar as ações necessárias para mitigar os efeitos dos desastres naturais. Caso esse centro também vai ter uma inter-relação muito forte com os centros regionais, que serão também criados, montados, e com universidades também, e em todas as regiões do Brasil. Aqui é uma visão geral das atividades do centro, né? Esse centro, então, ele vai não só vai coletar as informações, mas aonde for necessário que, por exemplo, aqui na esquerda tem um mapa dos radares meteorológicos que existem hoje no Brasil operando. E aqui na direita o que seria o ideal. Então, nesses locais onde hoje não existe um radar meteorológico, por exemplo, está sendo proposta a implantação de radares. Então, o centro vai ter essa finalidade de receber aqueles dados que já existem, né, e onde não existe, prover mecanismos, né, para que sejam implantados, sejam coletadas informações também nessas regiões. Então, tem esse escopo, né, de receber os dados de satélites, radares, observações, fazer previsões numéricas de tempo também, e, além disso, juntar todas essas informações em computadores ou supercomputadores e transformar essas informações em previsões. O monitoramento de todos esses dados será realizado por uma sala de situação que está sendo implantada no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em Cachoeira Paulista. Então, como eu falei, o centro vai ser implantado aqui em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. Esse seria o centro nacional, e nós teremos a implantação de centros regionais nos próximos anos, para que haja, digamos assim, uma proximidade dos agentes, né, que estão monitorando e observando, ou modelando aqueles desastres, com a localidade em que eles estão ocorrendo. Tá? A escolha desse local para a implantação do Centro Nacional foi por questões técnicas, do ponto de vista de que já havia um corpo científico grande montado dentro do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, principalmente nas áreas de meteorologia, hidrologia e geologia. Então, a escolha foi baseada nesses itens de facilidade de alguns aspectos. Aqui é o local, né, uma foto onde vai ser instalado o centro. E como eu comentei, ele foi criado por esse decreto 7.513, de 1º de julho desse mês agora, né, e que criou e estabeleceu, né, as competências do centro, que também está sendo chamado de CEMADEM. Esse centro ele tem um modelo de gestão que a gente chama de missão dual, que relaciona pesquisas e operação, né? Então, tem uma equipe que trabalha 24 horas, tem equipes que trabalham 24 horas por dia, 365 dias por ano, mas tem equipes também de desenvolvimento e pesquisa que trabalham em horário de expediente, que faz uma relação com o pessoal que está na operação, transferindo informações, modelos, fazendo ajustes naquilo que for preciso para melhorar as informações que estão sendo produzidas. Essas equipes, então, serão multidisciplinares, elas conterão meteorologistas, hidrólogos, geólogos, geofísicos e especialistas em desastres naturais, né? Então, a ideia é ter um grupo interdisciplinar para que possa, digamos, abordar os vários aspectos dos desastres naturais. Então, um outro desafio que é colocado para o centro é a questão da seleção e contratação de profissionais, né? Esses profissionais eles não estão facilmente disponíveis no mercado, não temos pessoas treinadas para esse tipo de trabalho
de imediato, mas a ideia é contratá-los, né, e aqueles que não tiverem a especialização nessas áreas, que sejam feitos cursos de capacitação e de especialização para que eles possam atuar de forma mais precisa no trabalho que eles desenvolverão. Aqui é uma figura mostrando a estrutura organizacional do centro que foi criado. Ele contém um diretor, né, que vai dirigir o centro, tem alguns assessores, e nós temos 3 coordenações, sendo que uma de administração, né, simplesmente do centro. As 2 mais importantes são essa de operações, de monitoramento e de pesquisa e desenvolvimento. Então, cada uma delas conterão especialistas de diversas áreas e elas se conversarão para poder trocar informações e modelos e outras discussões. Então, até agora o que eu estava apresentando eram atividades relacionadas com o curto prazo, né? Curto prazo que a gente está chamando é até o final de 2011. Né? Mas existe todo um planejamento também para o período de 2012 a 2015, que é exatamente o período do próximo PPA, né? Do Plano Plurianual do Governo Federal. Então, está sendo proposto, existe, né, um programa de gestão de riscos e resposta a desastre no Governo Federal, nesse novo plano de plurianual. E o MCT tem, dentro desse programa temático, um objetivo, né, e 2 iniciativas. Pode passar? O que nós estamos propondo, né, é realizar o zoneamento geoespacial de riscos em aproximadamente 500 municípios e de inundações em 200 bacias hidrográficas. Né. Esse zoneamento inclui, inclusive, levantamento aeroespacial, aerolevantamento a laser, que tem uma resolução, né, muito maior do que as informações de satélite ou outras informações. E a ideia também de 2012 a 2015 é expandir esse sistema de alertas para essas regiões em que forem realizados esses zoneamentos geoespacial. No caso, isso não será realizado apenas pelo MCT, vai ter contribuição também dos outros ministérios, mas aquelas áreas em que os outros ministérios não realizarem esse tipo de levantamento, o MCT se encarregará de fazer e incluir também no sistema de monitoramento. Como eu comentei, né, tem a expansão da cobertura de observações hidrometeorológicas e geotécnicas. No caso aqui, a gente pode ver a questão das informações meteorológicas, pluviométricas, hidrológicas, geotécnicas, e a questão também da expansão da rede de radares meteorológicos. Esses que estão em amarelinho são os que hoje não existem, né, que a gente está propondo que seja implantado até 2015. Pode passar? A gente também pretende criar redes de comunicação comunitária, né, através de SMS, distribuindo aparelhos de telefonia celular para as comunidades que vivem em áreas de risco. Isso é um trabalho que será realizado através da implantação de pluviômetros convencionais, no qual a gente cede o pluviômetro, a pessoa faz a leitura daqueles dados e encaminha depois para a gente através de SMS. Né? Então, está sendo prevista a instalação de cerca de 2.000 pluviômetros. Além disso, também haverá a instalação de pluviômetros automáticos, aqueles que realizam a medida automaticamente, encaminha por algum meio de comunicação as informações para a gente, e esses seriam instalados em locais considerados de risco, para que possa monitorar e que possa nos auxiliar a alimentar os nossos modelos e melhorar as nossas previsões. Também está sendo cogitada a ideia de criar educadores, coletivos educadores na área de
desastres naturais, né? É um trabalho que o Ministério do Meio Ambiente já realiza com a questão ambiental, e a gente está pretendendo fazer esse tipo de trabalho também com desastres naturais. Então, também, a ideia é que nós implantemos centros regionais de alerta e prevenção, né, pelo menos um em cada região do Brasil, criar também a rede clima de desastres naturais, né. Hoje existe uma rede clima voltada para mudanças climáticas, e a ideia é criar também uma rede para desastres naturais. E realizar a implementação operacional de modelos matemáticos e deslizamentos, de inundações, né. Essa seria a parte de previsão dos sistemas de desastres naturais. E também, nesse período, a gente pretende aumentar a nossa equipe, né, pelo menos para 100 pessoas. Só algumas informações técnicas em relação a esse sistema que está sendo projetado, né, que está sendo montado. Pode passar? Informações... Tá, obrigado. Só um tipo de levantamento realizado, né, estudos realizados com duração da precipitação e precipitação, ou seja, quantidade de precipitação, né, e duração dessa precipitação. Resultados mostram que a ocorrência de desastres naturais, ela acontece quando a chuva é muito forte, né, quando você tem uma precipitação muito intensa num período de tempo muito curto, ou quando você tem chuvas, mesmo que sejam mais fracas, por um longo período de tempo, né? Então, nesses dois extremos é que os desastres naturais geralmente acontecem. Pode passar? Aqui é para mostrar o tipo de modelo que a gente está querendo implementar no Centro de Monitoramento e Desastres Naturais, que é baseado no modelo japonês, em que calcula-se o índice de umidade no solo, né, de uma determinada região, e a partir da taxa de precipitação que é observada e prevista pelos modelos, a gente consegue monitorar a possibilidade de ocorrência de um desastre natural. Pode passar? E aqui é só um exemplo, né, de como é calculado o índice de umidade no solo, né, baseado no modelo de tipo balde, que à medida que vai chovendo, o solo vai saturando, e aquela água que vai sobrando, né, que sobra, ela escorre e produz, às vezes, os escorregamentos. Então, eu agradeço a todos. Gostaria de agradecer à mesa pela oportunidade de mostrar o trabalho que a gente vem desenvolvendo nos últimos anos. Próximo. Primeiramente, eu queria falar um pouquinho do que gerou esses trabalhos. Na verdade, nessa oportunidade, nessa apresentação, eu não vou falar sobre os acidentes que ocorreram no Rio de Janeiro nos últimos anos. Nós tivemos 3 grandes eventos. Um ano e meio atrás, nós tivemos, no Réveillon, entre 2009 e 2010, nós tivemos o problema em Angra dos Reis, né, que todo mundo deve ter visto, teve uma grande repercussão. 4 meses depois, em abril, nós tivemos o evento do Morro do Bumba, que também teve uma grande... perdemos várias pessoas no acidente. E, mais recentemente, em janeiro, nós tivemos o acidente na região serrana, onde 914 pessoas morreram e quase 400 pessoas ainda estão desaparecidas. Ninguém encontrou até hoje, né? Então a gente tem aí uma possibilidade de mais de 1.300 pessoas terem morrido no evento. Então, hoje a ideia era falar sobre monitoramento e... Monitoramento, qual era o outro termo que a gente estava conversando? Não, o tema da mesa, monitoramento e prevenção de acidentes ambientais. Então, quando a gente fala de acidentes ambientais, a gente está falando ali dos escorregamentos, das tempestades, dos tornados, das chuvas, aqui queimadas, tornados, secas, enchentes. E muitas vezes a gente acha que isso está bem distante da gente, né? Você falar de tornado no Brasil, você falar de seca no Brasil fora
fora da região Nordeste, parece ser uma realidade muito longe da gente. Mas, na verdade, isso não está tão longe. Próximo. Os slides que eu vou mostrar para vocês, todos são no estado do Rio. Teoricamente, o estado do Rio só tem escorregamento. Isso não é verdade. Por exemplo, São João da Barra. Em 2009, ocorreu uma enchente que interditou a BR-101, que é a que liga o Rio de Janeiro ao Nordeste. Próximo. Petrópolis, agora esse ano. Uma corrida de massa, uma corrida de blocos, né? Destruiu uma região onde você tinha aqui uma calha de drenagem de, 3, no máximo 4 metros, chegou a extravasar 60 metros de largura. Próximo. Inatividade. A imagem ela até está boa, mas como aqui está muito claro, fica um pouco difícil de vocês verem. Uma região no estado do Rio que é tão seco quanto o Nordeste, de morrer gado, de morrerem plantações na época da seca. Próximo. No mesmo evento, só que isso aqui em Petrópolis, um bairro que era encaixado no leito do rio, né? O rio passava encaixado aqui, olha o nível de destruição que ocorreu. Próximo. Eu não me lembro aqui, Cardoso Moreira, centro da cidade, enchente. Essa região especificamente é uma região que todos os anos ocorre a enchente e nada é feito. Então isso aí não é uma coisa que ocorre ocasionalmente, é uma coisa que se repete ano após ano. Próximo. Uma outra, São José de Ubá, um município no interior do Rio, cena comum lá. A cada 2, 3 anos tem uma seca, tá, relacionada ao El Niño, que a região toda seca e os animais têm problema para se abastecer, as plantações também têm problema. Né? Próximo. Nova Friburgo. Isso aqui é uma região, infelizmente a claridade da área não dá para a gente observar com clareza. Isso aqui é uma região totalmente florestada. Tá? Isso aqui é uma imagem satélite de 2007, 2008. Tá? Com esse evento que houve em janeiro desse ano, próximo, aquela área que era florestada se tornou isso aqui. E aí vem o primeiro motivo, por que estudar, por que entender o fenômeno? Isso aqui era uma área que qualquer pessoa, nós estivemos, os maiores especialistas de geotecnia do Brasil, estiveram nesse local. Todos eles, a unanimidade, 100% deles diriam, não, eu compraria uma casa nesse condomínio. A declividade não é tão grande, cobertura vegetal, primária, tudo que levava a crer que era uma área segura. O que ocorreu? Tudo bem, o evento climático foi forte, mas não é nenhum absurdo do que a gente esperava. Próximo. Então, quando eu comecei a montar a apresentação, eu pensei, não vamos discutir sobre um evento específico, vamos discutir sobre os conceitos, sobre o que a gente tem que pensar. Então, o desastre é um fato natural ou provocado pelo homem que afeta negativamente a vida. Vai dar um impacto na sociedade, na economia. Tá? Prevenção é o ato de se antecipar às consequências de uma ação, no intuito de prevenir seu resultado, corrigindo ou redirecionando para a segurança. Monitoramento é observar em um determinado período de tempo se as condições de um objetivo ou equipamento está dentro dos padrões. O monitoramento verifica a sua condição, se a sua condição é aceitável ou não aos padrões que a gente espera. A gente estava discutindo um pouco antes do início da palestra, foi citado na nossa discussão que 60 milímetros de chuva é uma coisa agravante no Rio de Janeiro, uma chuva em uma hora, uma chuva muito forte, mas na Amazônia, não necessariamente. Os parâmetros são os mesmos, né? Choveu 60 milímetros em uma hora, mas dependendo da região, esses limites aqui dentro dos padrões podem ser para uma região, como podem ser diferentes para outra. Próximo. Então, qual é o objetivo da nossa discussão aqui? É falar sobre a prevenção e o desastre. A prevenção ela só existe porque você tem um desastre iminente a ocorrer. Tá? Então, qual é o primeiro passo para a prevenção? É identificar quais são as áreas que estão suscetíveis ou à mercê de um desastre. Para isso, você precisa monitorar a área.
tá? Fazer algum tipo de monitoramento. Para você fazer um monitoramento, você precisa do mapeamento, entender a região. Esse mapeamento pode ser um mapeamento geotécnico, hidrológico, seja o que for. E aí, você tendo um mapeamento, você pode criar sistemas de alerta. Tá? E o que vai compor esse sistema de alerta? A previsão de chuvas, sistemas de medição com piezômetros, inclinômetros, linígrafos. Tá? E aí a gente vem aqui, quando ocorre o desastre, a gente precisa de 2 pontos. Primeiro, a capacidade de resposta. Não tem nada a ver com alerta, não tem nada a ver com a previsão. Isso aqui é uma questão inerente à defesa civil. Tá? Como que a gente reage a um acidente? E na outra ponta, o gerenciamento da crise. Aqui é você estar apto a responder o problema, responder o desastre. Só que não adianta você ter milhares de caminhões, milhares de voluntários, centenas de técnicos, todo helicóptero, equipamento, se você não tem capacidade de gerenciar a crise. Particularmente no Rio de Janeiro, nesse último desastre de janeiro desse ano, nós tínhamos toneladas de equipamentos, toneladas de donativos, milhares de pessoas querendo ajudar. Só que não tivemos capacidade do gerenciamento da crise. Houve sim, muito incipiente. Tá? Poderia ser muito melhor, mas eu acho que o gerenciamento, o nosso maior problema na época foi o gerenciamento da crise. Isso é uma coisa isolada do Rio de Janeiro? Eu acho que não. Próximo. E aí vem um ponto meio delicado de se falar. Adianta ter a melhor metodologia de mapeamento do mundo, seja mapeamento de áreas de risco, de inundação, de escorregamento? Adianta você ter o mais avançado sistema de alerta disponível, se a conscientização da população sobre risco não existir? Então, eu tenho a melhor metodologia, o sistema mais avançado, mas não tenho a conscientização e educação da população. O resultado vai ser ruim. Baixa interação da população. Vamos depender da sorte. Se tudo der certo, se Júpiter estiver alinhado com Mercúrio, estiver no dia certo, no mês certo, isso aqui não vai funcionar. Por quê? Porque falta isso aqui, conscientização e educação da população. Por outro lado, se você tiver uma boa metodologia de mapeamento, um bom sistema de alerta, mas contar com a conscientização da população sobre o risco, a gente tem certeza que o resultado vai ser de bom a ótimo. Alta interação da população sendo a situação ideal. A experiência no Rio de Janeiro mostra que o quê? Vamos pegar um exemplo assim, clássico. No Japão, soa um alerta de terremoto. 100% da população vai procurar se abrigar de acordo lá com as técnicas que eles possuem. Se não acontecer nenhum terremoto, todo mundo volta para a vida normal. Se isso ocorrer 2, 3, 4, 20 vezes, na 21ª, deu o alerta, o japonês vai para debaixo da marquise, debaixo da mesa, e vai continuar na 22ª e assim por diante, porque eles foram treinados e sabem que isso é ciência. Existe uma probabilidade da ocorrência, não é a certeza. Aqui no Brasil, mais especificamente no Rio, acho que isso aí deve ser uma característica geral, da primeira vez, todo mundo vai ouvir, vai seguir os padrões de evacuação, todos os procedimentos. Na segunda, talvez metade faça, metade não faça. Na terceira, só aquela tiazinha medrosa que vai tentar seguir qualquer procedimento. Entendeu? Então, se nós não tivermos isso aqui, conscientizar a população do risco, nada vai adiantar investir milhões num sistema de alerta, milhões num sistema de monitoramento, porque ninguém vai seguir. Ok? Próximo. Então, vou falar rápido aqui para vocês sobre as técnicas de mapeamento. Nesse caso específico, eu vou falar sobre técnicas de mapeamento para escorregamento, que é a minha especialidade. Mas a gente pode aplicar isso aí tanto para inundação, para qualquer outra. Quando eu falo aqui mapeamento, são as técnicas lá de identificação das áreas de risco. Próximo. Por exemplo, a gente viu que essa região serrana perdeu mais de 1.300 pessoas no último evento. A gente pode falar que a região não era mapeada? Não, isso não é verdade. Esse aqui é o mapeamento que nós tínhamos de Petrópolis.
É uma técnica de medição de susceptibilidade, onde você diz onde o risco é mais baixo, médio, alto ou muito alto. Tá? Petrópolis tinha um mapeamento feito para todo o primeiro distrito do município. Tá? E aqui foram identificadas as áreas de maior susceptibilidade. Próximo. Teresópolis também possuía um mapeamento. Tá? Eles também tinham feito um mapeamento, mas eles fizeram de uma forma um pouco diferente. Eles pegaram as comunidades, as áreas que apresentavam o maior número de escorregamentos e também identificaram dentro delas as áreas de maior susceptibilidade. Próximo. Nova Friburgo, trabalho muito bem feito pela CPRM, o Serviço Geológico do Brasil. Tá? Eles, além de identificar as áreas de risco, eles classificaram as áreas que eram de maior susceptibilidade e a de menor susceptibilidade. Tá? Também Nova Friburgo. Os 3 municípios, coincidentemente, que mais sofreram com as chuvas de janeiro desse ano. Próximo. E aí, em função da experiência, né, a gente viu 3 métodos diferentes de mapeamento. O Serviço Geológico do Estado está fazendo um outro trabalho, né, tentando pegar os prós e os contras de cada metodologia e tentando identificar, junto à comunidade, junto de mapeamento, quais as áreas que têm maior e menor susceptibilidade ao risco de escorregamento. É uma técnica. Não posso dizer que entre as 4 existe uma melhor, mas é mais uma técnica. Né? Vamos lá. Essa técnica ela é composta sobre uma visita de campo, onde você faz a identificação das áreas de risco, faz um perfil, identifica quais são as estruturas que estão em risco, número de pessoas, quais as estruturas, quais o valor dela, e aí a gente consegue quantificar esse risco. Por exemplo, um determinado escorregamento, uma determinada área, tem a potencialidade de atingir 8 pessoas e em estruturas que equivalem aí a R$200 mil. Então, prejuízo, se ocorrer o acidente lá, na sua totalidade, 8 pessoas podem morrer e perder R$200 mil em recursos. Próximo. Só que junto com esse mapeamento, também há a proposição, né, de áreas, na verdade, essa aqui é a proposição da área que está em risco. Próximo. Depois de identificada, nessa metodologia, se faz proposições de intervenções. O que se pode fazer para minimizar o risco lá? Então, junto com o mapeamento, vem essas soluções geotécnicas e de drenagem que tentam minimizar esse risco. Próximo. E aí vem a pergunta, qual é a escala de trabalho do mapeamento? Eu posso tentar medir o risco a nível regional, a nível estadual, a nível municipal, a nível de bairro? Hoje, a nossa opinião é que esse mapeamento, esse detalhamento tem que ser feito à escala de bacia hidrográfica. Porque quando se fala em escorregamento, a gente tem que pensar a nível de bacia. Quando a gente fala em inundação, a nível de bacia. É muito interessante, já é um dado ter um mapeamento a nível de município, com toda certeza. Mas no mundo ideal, o ideal é que a gente trabalhe a nível de bacia hidrográfica. Próximo. E o monitoramento? Próximo. Existem várias técnicas para fazer o monitoramento de enchentes. Esses aqui são exemplos simples. Você tem um pluviômetro, que vai dar a quantidade de água que chove. Aqui tem uma coluna para medir o nível do rio. Isso pode ser remoto. Né? Nesse caso aqui, o cara tinha que medir lá de tempos em tempos. Tanto quanto isso aqui, mas também pode ser remoto. Você coloca os equipamentos, faz um link via rádio, nesse caso, ou através de celular e transmitir esses dados. Tá? Próximo. Os escorregamentos vão funcionar mais ou menos da mesma forma. Você tem uma área, coloca sensores de tensão, né? Se aquela área está se movendo e esticando, esse sistema aqui consegue medir o quanto ele está se movendo, o quanto ele está se esticando. Né? Por exemplo, aqui eu tenho um GPS que está amarrado, né, preso no caule de uma árvore. Se essa árvore se move, né, o GPS consegue medir esse movimento e essa é uma forma de você ver que aquela área está em movimento. Ou então coisas mais clássicas, como a instalação de piezômetros, tensiômetros, inclinômetros, e tudo online, tudo transmitido para uma área, né? E coleta-se informações de vários pontos, porque geralmente quando você faz esse tipo de acompanhamento, você não faz de um ponto, você faz de uma região. Tá? Por exemplo, dizer que eu vou instalar um pluviômetro para um determinado município, um pluviômetro, um inclinômetro ou um tensiômetro, que vai representar todo o município. Isso está bem longe da verdade. Como eu falei para vocês, o interessante é que, pelo menos,
cada bacia hidrográfica da região tenha um conjunto desses de medidas. Próximo. E aí você tem um sistema integrado, isso aqui é um exemplo japonês, né, onde você mede o nível d'água, o inclinômetro, o extensômetro, os tensiômetros, que juntam todas essas informações, além do posicionamento via satélite, né, mandam essa informação para uma central que vai acumulando as informações. Isso tudo depois processado em conjunto. Próximo. A gente falou, por enquanto, sobre, na verdade, o final da coisa, que seria o quê? O escorregamento, a enchente, a inundação. Só que de tudo isso a gente precisa de uma base meteorológica. Por quê? Porque tanto os escorregamentos como as enchentes, elas são condicionadas pela meteorologia. Tá? Quanto mais chove, em no menor tempo, maior o risco, maior a potencialidade do fenômeno. Vamos lá. Então, existem órgãos no Brasil que fazem esse tipo de monitoramento. Na verdade, isso não é um monitoramento, esse tipo de previsão. Né? Nós temos o CPTEC do INPE, nós temos o INEMET, nós temos e alguns outros órgãos estaduais que fazem esse tipo de monitoramento. Monitoramento não, é previsão. Próximo. E aí a gente parte para o sistema de alerta. A gente sabe o quanto vai chover, a gente sabe qual a sensibilidade de cada região. Quando essa sensibilidade é atingida, esse nível de chuva é atingido, então a gente parte para o sistema de alerta. Próximo. Então, como eu falei para vocês, se mapeia a susceptibilidade, onde a gente vai identificar qual a taxa de precipitação que o solo pode suportar antes de atingir a saturação hidráulica, ou seja, ele pode começar a se movimentar. Qual a taxa de precipitação onde a calha de drenagem atinge a sua cota de extravasamento? Quer dizer, aonde que chega o ponto, aonde começa a inundação, aonde começa o alagamento. Isso a gente relaciona a previsão pluviométrica nas próximas 96, 72, 48, 24, 12, 6 horas. Cruzo o limite com o valor que está previsto, né? Quais são os limites para se acionar o alerta. E aí resulta-se na divulgação do alerta. E quais são os meios que a gente pode atingir a população? Como que a gente pode chegar a informação à população? Próximo. A mais clássica, sirene. Né? Alguém fica responsável para acionar a sirene de acordo com os limites que forem alcançados. Eficaz? Sim. Eficiente? Nem sempre. Próximo. Por exemplo, na web, o que a gente pode utilizar? No Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, nós temos o Alerta Rio, onde ele tem todas as informações da susceptibilidade e da pluviometria, e ele cria, né, de acordo com isso, as faixas. Baixa o nível de alerta, baixa probabilidade, média, alta ou muito alta. E aí se discriminou regiões e lá, toda hora, se hoje agora vocês acessarem o site do Alerta Rio, vai ter um mapinha desse. De acordo com a pluviometria, ele vai e caracteriza cada região. Próximo. Em Minas Gerais, eles têm um sistema muito parecido, só que é limitado à bacia do Rio Doce. E aí a gente começa a observar. Ó, eles trabalham com o quê? Com bacia. Tá? O limite da bacia. Uma outra forma de alertar a população é com o Twitter. O sistema Alerta Rio, para quem se cadastra, se você, na hora que ele atinge um limite, ele manda um Twitter para todo mundo que está cadastrado ali para saber, ó, tal região atingiu o seu limite. Ok? Próximo. SMS, mensagem de texto. Tá? Quem se cadastra, automaticamente recebe essas informações toda vez que o limite é atingido. Ao invés de alguém telefonar e dizer, fulano, olha só, o limite foi atingido, aciona a sirene. Ou, ao invés do cara receber um Twitter, né, o que ele recebe? Ele recebe um SMS, tá, informando o limite. Por exemplo, aqui, atenção, a Defesa Civil alerta sobre a possibilidade de ocorrência de chuvas fortes, previstas para este final de semana. Previna-se. Ele recebeu um alerta. Ok? Próximo. Isso aqui é o exemplo como é feito o monitoramento na cidade do Rio de Janeiro. Tá? Você tem um conjunto de meteorologistas que vem fazendo as previsões, as áreas já são conhecidas, os limites já são conhecidos, e aí se dispara tanto o SMS como o alerta
no SMS, né, ou no SMS, ou no site, ou mais recentemente, através da divulgação por sirene, né? Começa, dispara a sirene e aí as pessoas já, hoje nessas comunidades já tem o que eles têm que fazer em caso de que essa sirene seja acionada. Próximo. E aí vem a pergunta, sistemas de alerta, qual é o melhor? Aí eu vou deixar essa parte aí para a gente discutir durante a próxima, na hora que a gente for discutir os temas. Tá? E para mim agora o ponto mais importante, conscientização da população. Tá? Aquilo que eu falei para vocês, se nós não tivermos uma população consciente, uma população informada, não adianta você ter o melhor sistema de alerta, não adianta você ter o melhor sistema de previsão meteorológico, se ter o melhor tipo de mapeamento. Porque se a gente não convencer as pessoas que elas estão em risco, elas não vão acreditar. Bom. E aí, como é que a gente pode fazer isso? Através da capacitação de agentes da Defesa Civil, voluntários e da comunidade em geral. Né? Você capacita os seus agentes e depois transmite isso para a população. Como a gente sabe, o melhor instrumento de divulgação são as crianças. Se a gente conseguir conscientizar elas nessa idade, eu acho que, não hoje, mas daqui a alguns anos, a gente vai começar a ter uma população consciente. E aí esse é papel da Defesa Civil, tanto nacional como estadual, como a Escola de Defesa Civil que treina os agentes de defesa civil, e mais recentemente, no caso do Rio de Janeiro, o Serviço Geológico do Estado hoje tem uma equipe que vai nas escolas, faz apresentações e utiliza, próximo, essa cartilha. Tá? Essa cartilha, a Comunidade Mais Segura, ela vem mostrando exemplos do que se pode fazer, do que não se pode fazer, em caso de um escorregamento, como que a pessoa tem que proceder. Essa cartilha foi editada pelo Serviço Geológico do Brasil, tá? É uma muito interessante. Só que não é a única, né? A gente tem à disposição aí várias outras cartilhas que podem ser usadas. Próximo. E aquela velha história, a gente tem que estar preparado, porque a gente nunca sabe o que vem com uma enchente, né? com risco, com acidente. Ok? Só mais uma. Essa aqui foi a equipe que fez parte lá dos trabalhos na região serrana do Rio. Né? A gente conseguiu uma coisa que é um pouco difícil na comunidade científica, né? Unir pesquisadores de 1, 2, 3, 4, 5 universidades, né? E um centro tecnológico. Né? Conseguir botar todo mundo para trabalhar harmonicamente é uma coisa um pouco, não é muito fácil de se fazer. Próximo. Se tiverem alguma dúvida, esse é o meu e-mail, tá? E era isso. Obrigado. Agradeço ao Francisco e passo a palavra agora ao Luiz Cavalcante. Suponho que sim. Boa tarde a todos. A minha palestra vai ser um pouquinho diferente dos dois palestrantes inicialmente, embora eventualmente eu tenha que me reportar às palestras dele, porque interagem de alguma forma. Né? Então, alguns momentos, né, que eu vou falar aqui vai interagir com o que o doutor Antônio Mendonça falou, com o Francisco Dourado, né, entendeu? E, obviamente, eu fiz algumas observações interessantes pelas palestras, principalmente os conceitos do doutor Francisco, muito legal, mas você viu que quando ele manda a população se preparar para a defesa civil, que isso é a essência da coisa, tem que colocar ali também que políticas públicas, né, de avanço das terras, né, porque realmente o pobre coitado, ele ocupa ali, ele não está sabendo se tem uma vulnerabilidade ou não, mas realmente existindo políticas públicas, quer dizer, não permitir que áreas de risco sejam invadidas de alguma forma, portanto, o zonamento adequado das áreas que podem ser habitadas, né, em função disso, porque na essência o que a gente vê é o seguinte, por exemplo, o doutor Antônio Marcos deixou muito claro ali, ele tá com um projeto que é para o futuro,
que é excelente, né? A gente espera que se concretize, porque em países de primeiro mundo, como na Europa, nos Estados Unidos, a gente vê esse tipo de trabalho. A gente já tinha iniciado um trabalho nesse nível, né? Um pouco mais baixo, mais pé no chão. Mas como é uma atividade do Instituto Nacional de Meteorologia, e a gente já vem há alguns anos trabalhando com isso, né, e tem melhorado muito, a gente observou claramente, embora as novas tecnologias nos permitam fazer uma previsão com alto índice de acerto, com sistemas de monitoramento como satélite, como radares, a gente ainda tem aquele problema citado pelo Dr. Francisco Dourado, quer dizer, aonde estão as áreas vulneráveis, aonde estão as áreas que permite que aconteça numa situação de chuva intensa ou de seca, ou enfim, em qualquer situação, venha um desastre que aí a gente gosta de chamar de desastre natural, né? Que a gente não sabe bem se é natural ou não, porque o que é natural é a chuva, né? O desastre lá em Petrópolis, eu não sei se é muito natural ou não. Existe esse conceito, né, que a gente tem que olhar com atenção se é desastre natural mesmo ou se é desastre que a gente colocou uma população num local que não devia ter colocado nunca, né? Então, a minha palestra vai ser no sentido de mostrar o que atualmente a gente faz, como é a forma de monitoramento que o Instituto Nacional de Meteorologia faz, e os recursos que a gente dispõe, e as perspectivas com o advento do novo sistema que vai ser introduzido aí pelo governo federal. O slide seguinte, por gentileza. O Instituto Nacional de Meteorologia é um órgão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e representante do Brasil junto à Organização Meteorológica Mundial, que é um órgão das Nações Unidas ligados ao tempo, o clima e hoje em dia ao meio ambiente, né? E que o Brasil representa, né, nessa organização através do Serviço Nacional de Meteorologia. Figura seguinte. E, naturalmente, o Instituto tem uma missão, né, que é prover informações meteorológicas confiáveis à sociedade brasileira e influir construtivamente no processo de tomada de decisão, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do país. Essa missão deve ser atingida por meio do monitoramento, análise e previsão do tempo e clima, fundamentada em pesquisa aplicada, no trabalho em parceria e no compartilhamento do conhecimento, com ênfase em resultados práticos e confiáveis. O que é objetivamente o que se quer com isso? É que, por exemplo, órgãos como o Instituto de Meteorologia, como a GeoRio, como o próprio departamento que vai ser criado do negócio, façam um trabalho conjunto buscando soluções para os problemas que a gente enfrenta em função dos desastres, né? E a partir de inundações, de furacões e de outros fenômenos que já ocorrem há décadas, há séculos, mas que só agora a gente está tendo a capacidade de ter um monitoramento mais aperfeiçoado, mais adequado, é que a gente viu que tem recursos, mas ainda continua acontecendo as tragédias. Então, como é que a gente vai fazer para reduzir isso? Aplicando os conceitos que o Dr. Francisco Dourado colocou aqui, fazendo um sistema moderno e eficiente de divulgação e de comunicação dessas informações. E a gente já tem muita coisa nessa parte de prevenção de fenômenos severos. Então, a partir desses eventos que agora são mais retratados, hoje em dia qualquer pessoa tem uma câmera fotográfica que filma um tornado. Eu me lembro que, quando eu me formei em meteorologia, os primeiros anos lá, a gente ouvia relatos de fenômenos que a gente conceituava como tornado. Mas era o relato. Hoje em dia, quando acontece todo mundo está filmando. Chega lá no Instituto, vários filmes de tornado. Portanto, a gente passa a ver, vai pensar, mas está aumentando os tornados? Não está aumentando os tornados. Está aumentando a capacidade de observação. A gente eu me lembro que um dos primeiros trabalhos que eu vi sobre descargas atmosféricas aqui na região centro-oeste, que foi feito no final da década de 70, definia que Brasília tinha uma média de 66 descargas elétricas por ano. Quando montou-se o sistema de monitoramento de descargas atmosféricas, eu peguei 2 anos em Brasília, um ano que teve muito pouco raios e um ano que tinha muitos raios. Como eu não tinha uma série histórica significativa, eu peguei 2 anos, um extremo mínimo e um extremo máximo. Deu 32 mil descargas elétricas. Quer dizer, a forma de observação era que era ineficiente. O observador meteorológico contava com o que ele via na frente dele e atrás e de lado. E em que hora ele estava fazendo as observações. Agora, com um sistema que monitora 24 horas, segundo por segundo, você tem realmente retrato da situação. Então, o que está acontecendo atualmente? A gente vê claramente que a forma de monitoramento, a forma de observação,
As pesquisas, quer dizer, os trabalhos que estão sendo feitos estão mostrando que já existia tudo isso e a gente precisa conhecer com profundidade como prever isso, como disseminar essas informações. Isso aqui é a essência da coisa. Então, em função desses fenômenos aí, se pensou, e a gente pensou lá no Instituto, em criar um que a gente chama de Centro Virtual de Previsão de Fenômenos Severos. Que a gente não pensou mesmo, não. A bem da verdade, a gente viu na Europa, nos Estados Unidos, na América do Norte, e copiou. Só que copiou dentro da nossa realidade. O que é o Centro Virtual? Eu vou falar um pouco sobre ele aqui, que é exatamente agregar os órgãos de operação de previsão de tempo, de monitoramento, de níveis de rios, de monitoramento de deslizamento, e agregar essas informações e disseminar uma informação contendo o conteúdo de todas as informações, de todos esses segmentos da área de previsão e de monitoramento de desastre. Vamos à figura seguinte. Então, esse centro que a gente chama de virtual, por uma razão muito simples, ele não existe fisicamente. Nós temos um centro de previsão em Brasília, nós temos um centro de previsão em Belém, nós temos um centro de previsão em Recife, nós temos um centro de previsão em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre. Não temos um aqui em Goiânia, porque, infelizmente, não temos uma equipe para isso. Nós temos um distrito de meteorologia aqui, que, infelizmente, só tem uma meteorologista, por acaso, está presente aqui. Coitada, não pode trabalhar 24 horas, né? Então, a gente tem problema de pessoal aqui, então a gente não tem um centro aqui. Juntamente com o centro de previsão do CPTEC, com o centro de previsão do CIRAM-EPAGRE lá em Santa Catarina e do CIMEPAR no Paraná, a gente, eventualmente, quando verifica uma situação de evento severo, a gente se comunica através de sistema de comunicação de computadores para ter uma discussão, verificando os modelos de que cada órgão gera ou roda. E, é claro, os modelos matemáticos é uma coisa maravilhosa, mas eles não são Deus. Então, tem que existir um pouco da experiência do meteorologista para fazer uma avaliação desse modelo. Que, aliás, o doutor Francisco fala claramente, vamos verificar esse alerta. No finalzinho eu observo muito claramente. Vamos analisar esse alerta tem fundamento, ele tem o poder de realmente ser disseminado para que haja uma atenção. Quer dizer, o conhecimento humano é a essência da coisa, embora exista moderno sistema de comunicação e de coleta de informações que eu não vou mostrar futuramente. Então, esse centro virtual é isso, tem como missão, e esse centro virtual já funciona, tá, gente? A gente já opera quase que diariamente, né, quando tem um evento mais severo, e no caso particular do Instituto de Meteorologia, através dos seus centros regionais, a gente se comunica diariamente e bate um papo com os colegas, né, que eu conheço bastante o clima daqui da região centro-oeste, mas não conheço nada da região amazônica. E o meu colega lá conhece. Então ele é capaz de discutir o modelo, ele é capaz de analisar se a climatologia, se o modelo se comporta conforme a climatologia daquela região, como o meu colega lá do Rio Grande do Sul, como o meu colega lá de Recife, como o meu colega de Salvador, e assim sucessivamente. Então, a ideia da criação desse centro virtual era exatamente agregar conhecimento, agregar experiência, e a gente ter um sistema que pudesse divulgar informações com uma certa antecedência de fenômeno severo, que poderia ou não ocasionar desastre. Então, isso funciona, isso diariamente a gente tem esse debate com os nossos colegas e a gente funciona, já tem desde final de 2008 que a gente já opera com esse sistema. E tem como objetivo maior apoiar a vigilância e a previsão de fenômenos meteorológicos e oceânicos adversos. Aí, quando eu digo adverso, é severo, quer dizer, extremo, é o conceito que o doutor Francisco colocou ali, quer dizer, é aquele fenômeno que está além do limite do que a gente considera normal, como uma chuva forte, um frio muito intenso, enfim, qualquer variável meteorológica que esteja além daquilo que a gente considera normal. Porque está sobre o sul e sudeste da América do Sul, buscando minimizar os impactos sociais, econômicos e ambientais. Primeiramente, se pensou nesse centro virtual para a região sul-sudeste do Brasil, Argentina, norte da Argentina, Uruguai e Paraguai. E a OMM até financiou o treinamento do pessoal na Espanha, e houve uma reclamação dos países da América Central e do norte da América do Sul, que também se criou um centro virtual para aquela região. Então, a FUNSEMI tem a incumbência de agregar os centros de previsões das regiões Nordeste, da região Norte, dos países do Caribe e do Norte da América do Sul. Por isso que algumas figuras eu vou me reportar mais a parte sul-sudeste do Brasil, mas esse centro virtual já tem também para a parte norte da América do Sul. Vamos para a figura seguinte. Bom, e o processo de distribuição de informações meteorológicas, o doutor Dourado falou muito claramente aqui.
a questão dos modelos. Então, os modelos o modelo global, eles fazem previsão para 7 dias, mas sem esmiuçar, sem trazer um gradiente que permita uma bacia, por exemplo, ou um bairro de uma cidade. Então, os modelos regionais entrariam a partir da rodada do modelo global e roda com previsões para 2 dias, aí já acoplando uma imagem de satélite e imagem de radares para verificar uma eventual formação de um fenômeno severo. E, finalmente, os modelos refinados, os modelos que a gente vai falar lá na frente, os 3 modelos que o INEMET, 2 em operação e 1 que deverá ser rodado ou operado até o final desse ano, questão tão somente de upgrade do nosso supercomputador, e vai ter um refinamento que é semelhante ao que os países da Europa estão rodando. Então, é um modelo que determina realmente numa área de 2,8 por 2,8 quilômetros, extremamente refinado, que na Europa já está rodando e a gente deve fazer com isso. Então, é nesse sentido que, quando chega na segunda parte ali do sistema de alertas, entra os centros regionais. Quando eu falo centro regional aí, e centro nacional, não é do Brasil, mas dos países que envolvem o sistema do centro virtual, como nesse momento a Argentina, Uruguai e Paraguai. O Chile, existe uma proposta do Chile também entrar, porque os sistemas de grande intensidade que chegam lá do sul da América do Sul passam também pelo Chile, e há interesse do país também de participar desse centro virtual. Um centro que, repito, ele não existe fisicamente, ele existe tão somente em função de cooperação técnica e operacional com esses países e, no caso do Brasil, os centros regionais. Vamos para a figura seguinte. Bom, a concepção do centro virtual, a concepção inicial, que é um agregado de centros nacionais conectados por uma rede intranet, né, prognosticando em cada país com uma coordenação. No caso, não tem que ser INEMET Brasília. Pode ser, por exemplo, pode ser o INPE, CPTEC lá em Cachoeira Paulista, pode ser a CHM lá no Rio de Janeiro, o CIMEPAR, EPAGRE, enfim, qualquer um desses aí. Qual é o objetivo desse centro virtual? É que agrega conhecimento, agrega experiências de meteorologista e, por exemplo, um determinado modelo de um desses órgãos aí detecta vamos exagerar aqui, um furacão. E agora a gente pode exagerar, porque no Brasil já tem, né? Nós tivemos um. Em meteorologia a gente costuma dizer, né? O fenômeno meteorológico, a gente dizia que não tinha furacão no Brasil, agora a gente tem que dizer, né, doutor Antônio? Já houve um, então tem chance de acontecer. Interessante que quando houve o primeiro, houve o questionamento se era furacão ou não, depois de 2 ou 3 anos chegou à conclusão. Eu nunca tive dúvida que era furacão, e foi reportado num workshop lá em Fortaleza, que houve uma tempestade, uma situação muito semelhante no começo da década de 60, naquela região. Como não tinha satélite meteorológico, como não tinha radares, como só tinha 1 ou 2 estações meteorológicas, e nenhuma no oceano, só ficou o dito por não dito, quer dizer, foi um fenômeno tão severo como aquele. Agora, será que não foi um furacão? Mas o que a gente pode afirmar é o seguinte, que a gente pode até prever um furacão agora para o Brasil, já houve um. Então, suponhamos que um desses órgãos aí, qualquer um desses, rodando o seu modelo, perceba que vai se formar um furacão na costa do Brasil. Então, imediatamente entre em contato com os demais centros de operação e vão discutir se emite um alerta, se fala se aquilo é um furacão, se realmente ele vai chegar no continente, enfim. É uma discussão com um grupo de pessoas que tem em cada sua região uma experiência, né? A gente olha e fala claramente, a coisa mais importante no centro de previsão é que tenha meteorologista com experiência. Porque ele é capaz de discutir, de analisar um modelo e verificar se aquele modelo está retratando uma realidade e se está prevendo uma situação que pode se concretizar. Então, a essência, embora tenhamos satélites, radares, modelos sofisticadíssimos de previsão de tempo, o ser humano e seu conhecimento ainda é a essência da coisa. Então, esses órgãos já fazem parte do centro virtual e a concepção inicial, como eu falei, era essa, mas agora já está existindo na parte norte da América do Sul com os países do Caribe, coordenado pela FUNSEMI, e que por lá também se emite os avisos quando é necessário. Vamos para a figura seguinte. Bom, o centro virtual, o foco realmente é aquela região que está circundada ali. Mas isso não quer dizer que não possa emitir um alerta em outra região, não. Pode, isso é perfeitamente possível. O que
se colocou inicialmente foi em caráter experimental e que deu certo, que é uma experiência interessante e que a gente tem observado claramente que, por exemplo, a grande maioria dos avisos se concretizam e, hoje em dia, eu me lembro quando eu entrei num centro de previsão pela primeira vez, no primeiro ano, a gente emitia cerca de 70 a 80 avisos meteorológicos por dia. Se eu não me engano, no ano passado, a gente, junto com o CEPETEC, emitiu mais de 327, mais de 320 avisos. Provavelmente, pelo menos 300 se concretizaram. Então, é um índice de acerto muito alto para previsão de fenômeno severo. E um sistema de monitoramento. Então, aqui a gente vê uma estação meteorológica automática, uma estação convencional, na qual o INEMET tem uma rede composta de 280 das estações convencionais e, nesse instante, com 462 estações espalhadas pelo Brasil, devemos chegar até o final do ano, até 500 estações. Só não estão as 500 estações instaladas, porque na região amazônica o problema é muito sério, tá? Instalar a estação meteorológica na região amazônica não é brincadeira, não. Tem que pedir autorização até de cacique, né? E tem que chegar lá, muitas vezes, de helicóptero ou de barco. Então, a coisa é meio complicada, porque depois vem a questão de segurança e existe uma certa dificuldade. Mas a ideia é colocar um sistema que atenda sinoticamente, não vai atender para a Defesa Civil, porque, como o doutor Francisco Dourado falou, realmente uma rede de pluviômetro ela tem que estar em cada ponto de área vulnerável. No caso de situação sinótica, não. É uma estação a cada 100 km², que representa o estado da atmosfera, mas não representa uma chuva que possa provocar uma enchente ou um deslizamento, porque não tem uma estação lá no alto do morro para medir a quantidade de chuva e fazer aquela avaliação que todos os dois palestrantes citaram aqui. Então, isso é uma coisa um pouco mais complexa, mas essas estações, elas geram, por exemplo, estação automática a cada hora, dados de temperatura, de pressão, de vento, de chuva, de umidade e de outras variáveis. E o que é mais interessante, ela está programada para ser de hora em hora, mas nesse intervalo de hora ela registra e reporta os extremos daquela variável meteorológica naquela última hora. E ela pode ser programada, por exemplo, para receber de 10 em 10 minutos, de 5 em 5 minutos. E não é feito dessa maneira porque a gente não teria nem onde guardar esses dados. É um volume tão grande de informações que a gente, com uma hora, a cada hora, a gente está tendo problemas seríssimos de armazenamento dessas informações. Mas são estações que, no momento de emergência, como, por exemplo, uma cheia como a que aconteceu no Rio de Janeiro, lá em Petrópolis, você programar ela para receber dados de 10 em 10 minutos, de 5 em 5 minutos, enfim. Questão de chegar no computador e fazer a programação. Mas elas estão disponibilizando as informações e com um excelente sistema de monitoramento das estações. Quer dizer, nós temos um centro de monitoramento que uma estação dessas 462, não mandar uma temperaturazinha numa determinada hora do dia, um painel já mostra para a gente, olha, essa estação não mandou essa temperatura. Que é para um técnico ir lá e verificar por que não veio aquela temperatura, e se ela deixar de funcionar, enfim, qualquer situação, que é a dor de cabeça do INEMET nesse momento, é realmente a manutenção da rede, que é a essência das informações para se rodar os modelos, para se fazer o monitoramento. Vamos para a figura seguinte. Aqui é os nossos 10 distritos, como eu falei, os distritos regionais, nós temos um centro de previsão aqui em Manaus, com uma meteorologista. Olha o nosso drama. Aqui em Belém, não, já é um centro regional que já tem uma equipe de 6 meteorologistas, no Recife tem 8 meteorologistas, Salvador 4 meteorologistas, Belo Horizonte 3 meteorologistas, o Rio de Janeiro estamos com 4, 3 aqui em São Paulo e 6 lá no 8º distrito, lá em Porto Alegre. Aqui, infelizmente, em Goiás, estamos só com uma pessoa e Cuiabá também. Mas o ideal é que a gente tenha realmente centros regionais e que tenha meteorologista, tenha equipe de meteorologista lá exatamente para aperfeiçoar esse monitoramento, para poder fazer uma avaliação dos modelos, um monitoramento em tempo contínuo e, com sua experiência, discutir com os demais colegas e gerar uma informação, uma previsão ou um alerta que represente realmente uma situação de risco. Vamos para a figura seguinte. Aqui é a composição da nossa rede de estações convencionais. Cada balãozinho desse aqui é uma estação meteorológica convencional. No caso desses balãozinhos vermelhos, é que nessa hora que ele deveria ter mandado a observação, não chegou a informação. Então, imediatamente o mapa mostra esse vermelhinho. Vamos à figura seguinte.
aqui está a rede de estações automáticas, tá certo? Então, essa daqui é que de hora em hora gera as informações, e o que é mais interessante com essas informações, elas estão disponibilizadas na internet para qualquer cidadão que tenha acesso à internet. Elas estão desde o ano passado que foi disponibilizado para o público em geral. Então, qualquer pessoa tem acesso a essas informações, de monitoramento das informações com dados de hora em hora, e ressalto, nos intervalos de cada hora, com os sistemas da variável meteorológica. E essas informações são também as informações que vão entrar nos supercomputadores para rodar os modelos. Em outras palavras, sem isso aí, não tem modelo matemático que vá para frente, né? Vamos para a estação seguinte. Bom, como a palestra era aqui no Centro-Oeste, eu achei oportuno mostrar as áreas em que o índice de inflamabilidade, em outras palavras, o índice de risco de incêndio já está no vermelho, tá? Então, a bolinha vermelha, onde tiver a bolinha vermelha, nós estamos com um período, alguns pontos aqui com mais de 2 meses sem chuva. Aqui em Goiânia está pertinho de 1 mês sem chuva, né? Não, está com 1 mês já, 1 mês ou pouco sem chuva. Portanto, se olhar aqui a região de Goiânia, já tem vermelho aparecendo por aqui. Portanto, esse monitoramento foi no dia 5, mas isso tem diariamente, mostrando claramente que estamos num período de seca e que basta olhar uma imagem de satélite que mostra 600, 700 focos de incêndio na região amazônica e aqui na região centro-oeste por causa da ausência de chuva e dessa secura que é reinante aí. Vamos para a figura seguinte. Você calcular diariamente essa informação, né, esse índice é calculado diariamente, e ele é muito importante porque por que a gente utiliza ele? Porque ele leva em consideração várias variáveis meteorológicas, entre as quais a precipitação, que é o que define o estado de secura da atmosfera. Né? Se não tem chuva, está muito seco. Se tem chuva, não tem. Então, por exemplo, a região sul, quando dá passagem de uma frente fria, o que aconteceu? Ficou tudo verdinho. Então, isso é um monitoramento em tempo real que a gente alerta e mostra para a população que nós estamos num período em que não é bom fazer fogueira de lixo, não. Que pode se propagar e trazer incêndios de grandes proporções, como aconteceu essa semana lá em Brasília, no Parque Nacional de Brasília. Perto de uma cerca começou um incêndio. Geralmente a turma do bombeiro diz que quando um incêndio começa perto da cerca é porque alguém foi lá botar fogo. Então, um incêndio muito grande, parece que já estava com 1.000 hectares, já tinha ido embora até antes de ontem lá no Parque Nacional por causa de um fósforo ou alguma coisa lá. Vamos para a figura seguinte. Aqui é uma ideia de como é o sistema de comunicação entre os centros virtuais, entre os centros, né? O sistema VisitView e o sistema Yahoo de mensagem. Por que VisitView? É um sistema que acopla vários programas de computadores, entre os quais o Paintbrush, por exemplo. Então, uma figura que a minha coleguinha está mostrando aqui na tela, aqui em Brasília, os nossos colegas lá em Recife, lá em Cachoeira Paulista, no caso do CPTEC, lá em Belém, no Rio de Janeiro e São Paulo, está vendo os mapas, tá certo? E discute em cima daquela figura que um está interpretando e os demais estão fazendo uma avaliação em cima daquela interpretação. Quer dizer, um centro virtual entender agora. Quer dizer, eu estou aqui, o meu colega está lá em Belém, o outro está lá em Cachoeira Paulista, o outro está lá em Recife, e a gente está como se estivéssemos numa sala, mostrando as figurinhas. Então, um sistema bastante eficiente. Interessante que esses programas são gratuitos, né? Você tem programa, não houve nem... O maior investimento que houve nesse projeto aqui da Unimet foi esse computador. Que até a mesa o G1 tinha usada lá, a gente botou lá e foi custo quase zero. Não foi zero porque teve o computador, né? E as comunicações que naturalmente está dentro do sistema de contrato com os veículos de comunicação. Vamos para a figura seguinte. Bom, e o que é que se busca com isso? Quer dizer, com essa cooperação, com essa comunicação, com esse sistema via computadores. Quer dizer, você cria um incremento de cooperação entre as instituições envolvidas. É a coisa da mais alta importância, é o envolvimento de todos os órgãos ligados à previsão e à defesa civil, que estejam interligados. Que é uma forma de intercambiar informações e somar informações. Vocês devem lembrar da palestra do Dr. Antônio Marcos lá, que ele mostra um diagrama lá, em que todas as instituições estão envolvidas no momento de uma discussão de alerta, da mesma forma que o Francisco Dourado mostrou, quer dizer, um monte de instituições envolvidas para emitir um alerta. Isso é da mais alta importância, porque ali está o crivo de várias instituições, está o conhecimento, está a experiência, né? Está o que a gente pode dizer, o que há de mais
moderno, que é de mais importante de conhecimento integrado num processo de digitar um texto para emitir um alerta. Naturalmente, vai existir uma melhoria dos prognósticos e alerta para a tomada de decisões dos organismos de defesa civil. Claro, um desenvolvimento de uma linguagem comum para a interpretação dos fenômenos meteorológicos e seus impactos sobre a área de influência. Viram um monte de letrinhas bonitinhas, de nome bonitinho que o doutor Francisco Dourado escreveu ali? Metade daqueles eu nem conheço, tá? Quer dizer, eu precisava conhecer, mas metade daquelas letrinhas no final ali que você escreveu lá, muitas das coisas eu nem conheço. De repente você me passou a informação que o subsolo não sei de quê, do gradiente não sei de quê, está não sei o quê. Aí o que é que eu faço com isso? Se existir um processo de cooperação, então você me traz conhecimento, eu te passo conhecimento. Então, quando você disser uma vírgula, eu interpreto o texto. A mesma coisa vai acontecer com a defesa civil, lá na ponta. Vou deixar claro, aquele desastre que aconteceu lá em Petrópolis e lá na Serra do Rio de Janeiro, tanto a gente como o CPT que emitiu um aviso com 24 horas de antecedência, de chuvas fortes lá. Depois que aconteceu, o bombeiro ligou para mim, eu não sabia que a chuva ia ser tão forte. Eu também não sabia, não. Eu sabia que ia ser forte, mas que ia provocar aquilo, quem tinha que saber era ele. Olha a importância de você ter a cooperação entre as instituições. Vai chegar rápido. Ixi, não. Uns 5 minutos ou mais? Vou ganhar 5 aí, viu? Ele foi menos. Bom, otimizar os recursos humanos, materiais e financeiro. Esse problema de recursos humanos, quando o doutor Antônio Marcos falou ali, rapaz, me deu um arrepio, né? Ele querendo contratar 100 técnicos. A gente tinha um projeto até o final do ano passado, parecido com o de vocês. Eu pedi para contratar 2 programadores e 6 meteorologistas. Não foi possível. Não era possível contratar 6 meteorologistas. Contratamos 2 programadores, mas assim mesmo através de um acordo de cooperação com o IICA. Que depois o Tribunal de Contas foi lá, encheu o saco e teve que desfazer o contrato. Entendeu? Então eu tremi quando você falou contratar 100 técnicos ali. Não sei não, se bem que Mercadante é tudo poderoso, está assim com a... Mas para a gente, Instituto de Meteorologia, para fazer algo parecido com 6 meteorologistas, foi negado. Não, tem que fazer concurso. Quando é que vai liberar um concurso? Daqui uns 30 anos a gente libera. E, naturalmente, redução com a otimização desses sistemas e com recursos humanos, a redução de riscos entre setores produtivos, que é a essência de um serviço de meteorologia, que é a essência da atividade da meteorologia, que é a essência da defesa civil. Vamos para a figura seguinte. E aí, os produtos que a gente utiliza, por exemplo, a gente tem um modelo, esse modelo aí, que é um modelo de gradiente médio, né, de 25 por 25 km. Na verdade, está escrito 25 por 25 km, mas ele integra pontos de 20 por 20 km, tá, gente? Que houve uma melhoria no modelo e esqueceram de mudar o cabeçalho. Mas esse modelo aí já roda, já é rodado já há alguns anos, 5 ou 6 anos, de 21 por 21 km. O modelo seguinte, vamos para a figura seguinte. Isso aqui é mostrando chuva, tá? Foi um determinado dia que tinha chuvas intensas aqui na região sul. Eu queria a figura seguinte. Deu zebra? Ah, não, chegou. Bom, aqui é o modelo que tem uma interpolação de 7 por 7 km. Esse modelo, mesmo que seja muito refinado, ele já faz cerca de 5 ou 6 anos que a gente roda ele. Olha, esse modelo foi a previsão de ontem para hoje. O modelo indicava aqui, ó, uma chuva intensa aqui no Rio Grande do Sul, e a gente emitiu aviso, tá certo? Pode ir lá no site, tanto nosso como do CPTEC, tem aviso de chuva forte. Esse bolinho aqui, meio amarelinho, meio vermelhinho aqui, eu dou um zoom nele na figura seguinte, e está estimando que hoje à tarde, entre a final da tarde e a noite, deve chover aí em torno de 80 milímetros. Vamos para a figura seguinte. Tá? Isso aqui é a mesma figura, só que aqui com um zoom, tá certo? Indicando que nessa região, de hoje à tarde para hoje à noite, deverá ter um acumulado de 80 milímetros. Quer dizer, uma chuva dessa, numa cidade como o Rio de Janeiro, doutor Dourado, como é que fica a situação? Antena em pé, né?
Tá? 80 milímetros, pelo meteograma, você verifica que é em cerca de 2 a 3 horas. Não, preste atenção. Aí quando eu olhei o mapa e olhei o meteograma. O meteograma dá a distribuição. É entre agora à tarde e à noite, tá? Cerca de 3 horas. Tá? Os modelos você tem que realmente acoplar com outras informações. Então, por exemplo, quando eu falei que seria hoje à tarde e à noite, é porque eu olhei o meteograma. Eu não mostrei o meteograma, que é um troço meio complicado, a figurinha mais bonitinha, mais interessante. Então, você verifica o seguinte. Aqui vai acontecer chuva fraca, nesse meio aqui, entre o azul e o verde, chuva média, e a partir do amarelo, chuvas intensas, e muito intensa no laranja aqui. Tá? Quando chega acima de 90 milímetros, aparece vermelho. Tá? Numa hora dessa, o meteorologista olha o meteograma, que o meteograma faz a distribuição horária da chuva. E olha que interessante, esse modelo de 7 por 7 km, que já é um modelo bastante refinado, a gente deverá, no segundo semestre, agora até o final do ano, rodar um modelo de 2,8 por 2,8. E olha que interessante, vamos para a figura seguinte. Bom, aqui é outra informação que já foi colocada até na apresentação do Dr. Antônio Marcos, é de radares. Eu só situei a região sul-sudeste. E aqui uma informação de radar lá do CIMEPAR, dando uma ideia de monitoramento, porque o radar, ele pode até não fazer uma previsão de longo prazo, mas em uma previsão em nowcasting, ele dá quase que exatidão do volume de chuva e do deslocamento do sistema. Então, a rede de radares já tem a região norte da rede Civan-Cipan, já funcionando e já gerando informações. Aqui eu setorizei apenas a região sul e sudeste. E devo informar para vocês que Belo Horizonte também já vai entrar em funcionamento a partir do próximo ano, um radar também que vai cobrir a área de Belo Horizonte. Vamos para a figura seguinte, uma imagem de satélite relacionada àquele modelo lá, o primeiro modelo de 25 por 25 quilômetros, tá, da mesma data, e vamos para a figura seguinte. A figura seguinte, por favor. Ó, esse modelo aí, a gente está rodando ele em caráter experimental, que deve funcionar até o final do ano, quando houver o upgrade do supercomputador. Ele vai interpolar pontos de grade de 2,8 por 2,8, tá certo? Então, você vai ter uma resolução que é capaz de prever uma chuva num bairro aqui de Goiânia, tá certo? E a sua quantidade. É um modelo mais refinado que existe no mundo, na Europa que está rodando ele. E olha que coincidência. Esse aqui foi um dia lá que a gente rodou em março desse ano, ele estava sendo rodado em caráter experimental, porque não temos computadores para rodar ele, e por isso está sendo feito o upgrade do nosso supercomputador. Ele requer realmente capacidade de cálculo muito além daquilo que a gente tem no momento. O CPTEC é que tem um computador que poderia rodar esse modelo, mas a gente está fazendo um upgrade para poder rodar. Olha só, nesse período aqui que a gente estava fazendo essas rodadas em caráter experimental, vamos para a figura seguinte. Aqui indicava nos altos níveis da atmosfera, cerca de 5.500 metros, vento muito intenso aqui na região sul. Como estava chegando na frente, a gente nesse dia emitiu um alerta de chuva forte lá no Rio Grande do Sul. Teve estação meteorológica que registrou 129 milímetros em cerca de 6 horas. Num dia que a gente estava rodando ele em caráter experimental, veio o resultado para a gente olhar, quer dizer, a gente nem estava buscando passar informações, imediatamente a gente teve a cuidado e observou e emitiu um aviso de chuva forte lá e, por acaso, ele comprovou. Tá? Esse modelo, até o final do ano, se Deus quiser, a gente já vai estar com ele rodando, que é um modelo, inclusive, com refinamento maior do que a proposta da criação do projeto lá do Dr. Antônio Marcos, que é de 5 por 5 quilômetros. Esse aí é 2,8 por 2,8 quilômetros. É mais refinado ainda. E, finalmente, o meu agradecimento pelo convite e a disposição do Instituto para qualquer informação e qualquer pergunta de caráter na área de previsão e de monitoramento de informações. Muito obrigado. Bom, nós vamos passar agora para a etapa de debate, mas eu tomo a liberdade de iniciar perguntando se a mesa gostaria, de algum dos membros da mesa gostaria de dirigir a pergunta a algum dos outros membros, para aí sim nós podemos passar ao público, ou se nós passamos direto ao público. Tá, 2 minutos.
colocação É. eu fiz na minha palestra já. Eu tenho várias colocações aqui, mas durante o tempo aqui que a gente vai ter para discutir, eu tenho certeza que algumas delas vão ser esclarecidas. Só queria falar aqui para o Luiz, cara, experiência de campo, de dia a dia, já pelo menos 3 grandes tragédias. Você falou sobre se a população não sabe que está em risco, tarará. Eu falei que nas políticas públicas você deveria citar no seu texto que nas políticas públicas deveria existir uma coisa mais séria. Foi isso que eu falei. Sim, com certeza, mas só uma informação que eu acho importante é o seguinte: as pessoas sabem que estão em risco, elas não acreditam. Todos os 3 eventos eu perguntava sempre a pessoa, mas vem cá, você acha que... Porque a gente começa a interagir com a população para ver, tentar sociabilizar, né? Cara, todas elas que você perguntava, todas não, mas a grande maioria, vem cá, você acha que isso aqui pode acontecer de novo? Pode. Será que já aconteceu? Já, aqui do lado caiu. Então, por isso que eu bato muito no ponto de conscientização. A pessoa sabe que está no risco, mas não acredita que aquilo vai acontecer. Entendeu? É tipo o cara que brinca com roleta russa. Ele sabe que tem 1 sobre 6 chances de morrer, né? Mas não está nem aí, ele vai lá até a hora que termina. Entendeu? Então é isso que eu quero bater, é a conscientização, ok? Mas vamos lá. Inclusive eu falei que isso é indiscutível, né? O que eu pedia é que você acrescentasse nas políticas públicas de ocupação de solo, tá certo? Que na sua palestra não está. Isso é o lado... exatamente, porque o pobre, coitado, ele vai buscar morar, embora Petrópolis a gente sabe que não é pobre, né? Ali é outra situação, mas é uma situação que, se não existir todo o trabalho que foi colocado aqui, tudo que se fez, tudo que se vai fazer no futuro, como o doutor Antônio Marcos colocou aqui, como você está falando lá, se não existir uma política pública de ocupação do solo, vamos continuar contando os mortos, gente, porque os fenômenos severos vão acontecer. Antônio, gostaria? Eu só gostaria de complementar essas informações. Eu também concordo com o Luiz que é necessário realmente a aplicação de políticas públicas, né, de não ocupação, né, de áreas de risco. Isso é fundamental realmente. Mas assim, a gente verifica que isso é um problema histórico, né? No Brasil isso foi acontecendo e as áreas de risco já estão ocupadas. E eu vejo pelo seguinte panorama. No longo prazo, eu acredito que essa é a melhor solução. É você estabelecer políticas públicas de não ocupação dessas áreas, ou a retirada dessas pessoas que estão morando hoje em área de risco. Mas no curto e no médio prazo, isso é inviável por vários motivos, principalmente econômico, né? As pessoas também já estão morando lá, é difícil de você convencê-las de que tem que sair de lá. Então, eu acho que a convivência com o risco, ela não é inevitável nesse momento, pelo menos no curto e no médio prazo. E no longo prazo, tem que ser tomadas as medidas necessárias para que as pessoas que estão morando nas áreas de risco saiam ou não ocupem outras áreas. E também existem possibilidades de realização de obras de contenção que o Francisco comentou, que permite a convivência com essas áreas de risco. Em alguns países isso é normal, né? No Japão, por exemplo, acontece bastante isso, né? Então, eu acho que tem que ir por essas várias linhas e tem que estabelecer quais são as medidas de curto, médio e longo prazo para tomada de decisão. Bom, agradeço a todos os membros da mesa e vamos abrir o debate para o público. Nós temos uma moça aqui que está com o microfone. Quem desejar fazer alguma pergunta, lá no canto, por favor. Eu peço que a pessoa se identifique e faça a pergunta dirigida, identifique também quem que ela gostaria que respondesse. Boa tarde, meu nome é Elizabeth, IMET Goiânia. A minha pergunta é para o doutor Antônio Marcos. Eu queria saber como o CEMADEM vai trabalhar na conscientização das pessoas exatamente para essa questão dos riscos, né, em relação às catástrofes, que, como foi colocado pelo professor Francisco Assis,
Que eu vi ali a explanação, mas não vi esse trabalho com a população, para essa conscientização. Elizabeth, esse é um trabalho realmente importante. O Francisco comentou sobre esse tema, realmente é importante. A conscientização da população é fundamental, até para que a população reaja, né, aos alertas emitidos. Eu acho que isso não se consegue em pouco tempo, né, em 1 ano, 2 anos, isso não é possível. O que é possível é fazer uma construção de conscientização no médio e longo prazo, né. As medidas para isso, elas estão sendo realizadas, né, estão contempladas também no planejamento desse programa de temático Desastres Naturais. É uma ação que envolve não só o Ministério da Ciência e Tecnologia, mas os outros ministérios que eu citei também, né, como uma componente forte do Ministério da Integração Nacional, que é responsável pela resposta, né, aos desastres naturais. E, além disso, o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, como eu falei, tem a ideia de fazer também, além de materiais educativos, na mesma linha do que o Francisco mostrou, e distribuir nas escolas das comunidades que vivem em áreas de risco, para que possamos começar a criar essa cultura, né, de identificação de riscos e resposta, né, aos alertas. E, além disso, criar o que tem sido chamado, né, no Ministério do Meio Ambiente de coletivos educadores em desastres naturais, né, que é reunir um conjunto de instituições que trabalham nesse tema para formar grupos de trabalho, grupos de estudo, né, e para que possa realizar também esse grupo, o treinamento, a capacitação de agentes comunitários e das próprias pessoas que moram nas áreas de risco. Um trabalho também que a gente pretende fazer, parece assim, hoje em dia, como a tecnologia está bastante avançada, você pode instalar pluviômetros, né, que são os medidores, desculpa, você conhece bem, né, os medidores de quantidade de chuva, automáticos, que são muito mais simples, né, para monitorar, inclusive com uma frequência de informações muito maior. Mas a gente também pretende instalar pluviômetros não automáticos, né, em áreas de risco, para que a comunidade opere esses pluviômetros, porque é uma forma deles também participarem do sistema como um todo, né. Então, está previsto esse tipo de ação também, para que eles se sintam parte do sistema. Eles são os maiores interessados, né. A gente está fornecendo os meios e a gente espera que isso também haja um retorno da população em relação a isso. Mas eu acho que é um trabalho grande, é um desafio grande, não é uma coisa simples, né, de você simplesmente gerar o alerta e repassar. Isso também passa pela questão da conscientização. É uma conscientização que não é só em relação a desastres naturais, mas ela também é uma conscientização ambiental, né, do ponto de vista que é preciso conviver bem com o meio ambiente, porque grande parte dos desastres naturais eles acontecem em regiões que deveriam estar protegidas, né, segundo a lei. Então, é importante todos esses aspectos, né, a conscientização e a capacitação das pessoas que moram em área de risco, para que exatamente evitem, né, a maior suscetibilidade em relação a isso. Tá? Então, as ações que estão previstas nesse momento são essas, principalmente treinamento, capacitação, distribuição de material e instalação de educadores coletivos nessas comunidades de áreas de risco. Tá? Mais alguma questão? Boa noite. Eu gostaria de saber se existe alguma comunicação, uma previsão de comunicação do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres com o Instituto Nacional de Meteorologia. Desculpa, está difícil de ouvir aqui. Pode falar um pouquinho mais alto?
Alô, melhorou? Eu queria saber se existe alguma comunicação do Centro Nacional de Monitoramento de Alertas e Desastres, do MCT, com o Instituto Nacional de Meteorologia, porque o Luiz falou desse modelo Cosmo, que é mais preciso, e o novo centro está usando um que é menos. Existe uma comunicação? Vocês vão fazer uma troca de informações? Eu não ouvi direito, juro por Deus. Entre o nosso modelo... Não estou falando em precisão, estou falando em resolução. Nós não podemos nem falar do nosso modelo, porque o nosso modelo o nosso modelo ele está sendo rodado em caráter experimental, tá certo? Na verdade é o seguinte, o modelo da gente é um modelo de origem europeia, o modelo do CPTEC é um modelo de origem americana, mas na verdade eles são rodados com as mesmas informações, tá certo? Quer dizer, os dados que é rodado lá no CPTEC os dados daquela rede de estações que os senhores viram ali. O Antônio Marcos até citou lá a fonte das informações. Que não é só do Brasil, né? O INEMET é responsável pela coleta de informações de toda a América do Sul e de todo o mundo, e que repassa, tem uma linha direta com o CPTEC para rodar lá. Eles fizeram a opção de fazer a rodada do modelo, a gente fez uma outra opção. Um modelo nosso europeu, com as devidas adaptações para a América do Sul, né? Entendeu? Porque nós temos problemas seríssimos aqui a Cordilheira dos Andes, mas felizmente o pessoal conseguiu encaixar o modelo lá e até recebe a denominação de MBA, Modelo Brasileiro de Alta Resolução. Nesse instante eu não posso falar nada do nosso modelo de alta definição, porque ele ainda não está sendo rodado em caráter operacional, tá? É tão somente em caráter provisório, porque nós não temos computadores para rodar ele. Eu citei o exemplo porque, ironicamente, no dia que a gente rodou, ia acontecer um fenômeno severo lá no Rio Grande do Sul, e a gente emitiu o aviso utilizando ele, mas quem sabe se amanhã ele não dá um furo, uma coisa desse jeito, quando ele passar a ser operado. Porque, geralmente, os modelos matemáticos, por exemplo, o nosso modelo, ele passou 3 anos rodando, a gente fazendo correções, tá? A gente fazia correções quase que mensalmente. Era a turma da modelagem numérica e a turma da previsão do tempo. Então, o modelo indicava uma coisa, a gente via que não era, e foi sendo feitas as devidas correções. Como qualquer modelo, esse próprio modelo de 2,8 km que é rodado na Europa, lá eles devem ter passado um bom tempo checando o modelo para poder colocá-lo em operação. Então, eu não posso fazer qualquer julgamento, não posso falar nada agora, porque ele está ainda em caráter experimental. Entendeu? E, claro, mesmo quando começar a rodar, que a gente espera até o final do ano, até outubro, novembro, se eu não me engano, é quando a gente vai fazer o upgrade do supercomputador da gente, vai rodar e ainda vai passar um ano ou 2 aí naquela base de sem confiar muito nele, né? Qualquer modelo é assim. Infelizmente, não posso fazer uma comparação, a não ser que o Antônio Marcos possa fazer algum comentário. Eu queria falar o seguinte, que o Centro de Desastres Naturais, né, que está sendo inaugurado em Cachoeira Paulista, ele tem um caráter, né, multidisciplinar e multi-institucional. A ideia é que tenhamos pessoas de vários órgãos trabalhando dentro do centro, né, uma forma até diferente assim, de gerir os dados, ou uma forma diferente de montar uma equipe de trabalho, né? Existem alguns impedimentos com relação à própria estrutura da lei que rege, né, os servidores federais, né, que dificulta um pouco a questão de você ter uma pessoa de um determinado instituto trabalhando em outro. Mas a ideia é que, na medida do possível, tenhamos, sim, pessoas do INEMET trabalhando lá no centro, se for possível, né, se for do interesse também do INEMET. A ideia é termos pessoas da ANA, na parte de hidrologia, pessoas da CPRM, que é a parte do Serviço Geológico do Brasil, também trabalhando lá dentro. Então, assim, está sendo discutido nesse momento a questão do arranjo, como é que pode ser feito para levar essas pessoas para lá. Mas havia, bem no início das discussões, uma intenção forte, na verdade, da primeira equipe a ser montada, ser constituída apenas de pessoas dessas instituições,
dessas instituições, já do Serviço Federal, apenas sendo deslocadas para dentro do centro. Depois isso foi abandonado porque a dificuldade era muito grande de fazer esse arranjo, mas ainda está sendo discutido. E agora o INEMET participa como ator fundamental na questão das informações meteorológicas, né? Ele é responsável, o INEMET é responsável hoje pelas observações, né, no Brasil, na América do Sul, como o Luiz comentou, e é um parceiro fundamental nessa questão de monitoramento hidrometeorológico, sem dúvida. Tá? Essa questão de falta de interação entre órgãos não é um problema específico nem do governo federal, e esse tipo de problema ocorre no país todo. Eu vou te citar 3 exemplos simples que ocorrem lá no Rio de Janeiro sobre essa falta de comunicação entre as instituições. Lá no Rio, antes dos eventos de 2010, de escorregamentos, qualquer problema que ocorria dentro do Estado, órgãos do Estado mesmo, só chamava GeoRio, que é um órgão de geologia do município do Rio, não do Estado. Nós temos lá o DRM, que é o Serviço Geológico do Estado, trabalhando com geologia do Estado, assim como a GeoRio trabalha a geologia do município. Outros órgãos do Estado sempre chamavam a GeoRio. Quando eu dizia, eu trabalho no Serviço Geológico do Estado. GeoRio, quer dizer, essa falta de comunicação, ela se reflete como, por exemplo, o CIMERGE, que é o Sistema de Meteorologia do Estado do Rio, tem lá o conjunto de meteorologistas e tudo mais. O INEA, que é o Instituto Estadual do Ambiente, também tem um grupo de meteorologistas. Não seria muito mais racional juntar, já são poucos meteorologistas no Estado, juntar todo mundo num grupo só? E aí, isso internamente ocorre esses problemas, como ocorre, por exemplo, até uma coisa que eu vou levantar para o Antônio, depois, se ele puder explicar o porquê. O Estado do Rio de Janeiro está comprando 2 radares meteorológicos. A Prefeitura do Rio também. Não haveria necessidade, para cobrir o Estado todo, você ter 3 radares lá. Se você tem 2 radares bem localizados, cobria. Todo mundo sabe do problema de recurso. O dinheiro que você ia gastar num radar, você poderia garantir a manutenção dos outros 2 durante 5 anos. Quer dizer, essa falta de articulação, tanto em níveis federal, estadual, municipal e até internamente, é totalmente comum. Não é correta, mas ocorre. O que a gente tem que fazer é conversar, se comunicar. Realmente a comunicação institucional é algo que precisa ser aprimorado bastante, né? Só em relação aos radares meteorológicos, no Rio de Janeiro, eu tenho algumas informações, assim, por alto, né? Eu não sei exatamente como que está sendo feita a distribuição desses radares dentro do Estado, mas acho que tem que ser levado em consideração o seguinte: depende do tipo de radar. Se o radar meteorológico for um radar de longo alcance, como um radar de banda S, por exemplo, que tem um raio de cerca de 200 quilômetros, talvez 2 fosse suficiente para atender o Estado inteiro. Mas se ele for um radar de alcance médio ou de alcance curto, aí você precisa de mais radares. Aí depende do tipo que eles estão comprando, né? Então, se for banda C ou banda X, aí você vai precisar de mais radares. Mesmo num estado relativamente pequeno, né, como Rio de Janeiro, talvez seja necessário mais do que 2. Mas aí eu não saberia dizer qual exatamente que eles estão adquirindo para dizer se está havendo sobreposição aí de informações ou não. Tá? Bom, retoma ao público. Gostaria de saber se alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta. Meu nome é Bianca, eu sou da Rádio Nacional da Amazônia. Eu queria perguntar para o representante do Ministério de Ciência e Tecnologia com relação aos municípios em situação crítica. Eu queria saber se desses municípios tem algum na região da Amazônia Legal. E quem puder responder, eu queria que falasse um pouquinho também como é que é fazer monitoramento e prevenção numa região com tantas peculiaridades. Você pode responder, repetir o finalzinho, que eu não entendi o final. Como é que é fazer monitoramento e prevenção na região amazônica, uma região com tantos rios,
tantas peculiaridades. O senhor citou que lá são enchentes, as secas e as queimadas, as catástrofes mais comuns. Correto. Bom, é o seguinte, existe um mapeamento já, né, geotécnico de suscetibilidade a desastres naturais, né, principalmente escorregamentos de encostas, que foi feito pela CPRM. Tá? Com certeza deve haver algum município nessa região da Amazônia Legal, mas são poucos. Tá? A maioria deles está concentrado na região sudeste, tá? Principalmente Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então, deve ter, sim, na parte de deslizamentos. Tá? Na parte de inundações, aí teriam vários, né? Na região amazônica, daí tem bastante. E, em princípio, né, até o final de 2011, provavelmente os municípios da região amazônica entrarão com monitoramento hidrológico, mas não como deslizamentos de encostas. Tá? Porque, como eu comentei, para a prevenção, né, previsão de desastres naturais relacionados com deslizamentos de encostas, precisa de um mapeamento geotécnico de alta resolução. E, atualmente, são poucos municípios que possuem esse tipo de informação. São menos de 20. Tá? Então, a ideia é, até o final de 2011, trabalhar com esses 20 municípios. Depois, 2012 a 2015, sim, aí seria feito mapeamento de alta resolução e aí passaríamos a trabalhar também com esses municípios. Mas, e também, como eu comentei, até o final de 2011, deslizamentos e inundações, enxurradas, né, para algumas bacias hidrográficas e para alguns municípios com levantamento geotécnico. A partir de 2012 até 2015, vamos começar a monitorar também a questão das inundações em todas as bacias hidrográficas do país e também a questão de outros desastres naturais, relacionados com queimadas, relacionados com encostas, né, erosão costeira, né, e outros desastres naturais que também ocorrem no Brasil. Relacionado também a granizo e outros tipos de desastres. Mas, então, assim, no curto prazo, até 2011, vão ser poucos municípios monitorados. A partir de 2012, sim, aí nós passaremos a ter monitoramento desse tipo de informação também. Inclusive, contando com modelos, né, de propagação de fogo, por exemplo, a questão da suscetibilidade, né, da região a queimadas, como o Luiz mostrou, né, que você tem relacionado com a precipitação, né, o número de dias sem chuva, consecutivos de dias sem chuva, você tem a possibilidade de ocorrência de queimadas. Né. Seriam acrescentados a esse tipo de informação modelos matemáticos, né, que sejam capazes de simular, o incêndio, né, dado que o incêndio começou, como esse incêndio vai se propagar a partir das condições de vento e da própria possibilidade de precipitação e tal. Tá? Dadas as condições também do substrato que tem naquela região. Né? Então, assim, é nesse sentido que vai ser feito o monitoramento desses outros parâmetros que você comentou. E na região amazônica, a questão das inundações, né, que são inundações de período mais longo, né, não tem a característica de ser como enxurradas, né, que chove na cabeceira de uma bacia e aquele quantidade de água desce como uma onda varrendo o que tem pela frente. Na região amazônica ela tem uma característica de vai enchendo devagarzinho, mas ela pode chegar num nível bastante elevado. Então, tem essa característica, né? Vai ser o monitoramento nessa característica. E a questão da seca também, né? Por outro lado, o monitoramento da seca, a possibilidade de ocorrência de seca, né? Daí já com um prazo maior de antecedência, porque esse tipo de informação ele é possível ser obtido com mais antecedência, com cerca de 2 meses a 3 meses de antecedência, a possibilidade de ocorrência de secas, né? Para cada tipo de desastre existe um período, digamos assim, ótimo, né, de você conseguir fazer a previsão.
Para desastre, para escorregamento de encosta, talvez seja algumas horas. Para queimadas, também poucas horas. Mas para enchentes dessa natureza, ou secas, né, há a possibilidade de ser feito com uma antecedência um pouco maior. A questão das secas, das enchentes também com prazo um pouco menor. Tá? Bom, são 18 horas, o horário que estava previsto para o encerramento das atividades. Então, evitando postergar, eu vou encerrar. Os palestrantes... Sim, pois é. Bom, a última, a saideira. Tem alguma última pergunta? Creio que não. Deu tudo certo. Começamos atrasado, mas completamos o tempo. Agradeço muito aos palestrantes. Todos projetaram seus e-mails e seus contatos e tenho certeza que se disporão a atender qualquer dúvida. Agradeço ao público que ficou até agora. Muito obrigado.